Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco da Gama. Chegando o final de semana, chegando aí o Campeonato Brasileiro. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, curte, tudo que você puder fazer que ajuda aí a engajar o canal, eu agradeço, beleza? Bom, antes de trazer aqui um trecho da coletiva do Lloyd Augusto, que eu achei até interessante, eu quero falar aqui de mais uma coisa que eu acabei não falando ontem a respeito da entrevista dada pelo Pedrinho ao Joel Silva lá, tá? O jornalista Joel Silva. O Pedrinho falou da venda dos mandos de campo, que cobram muito profissionalismo dele e que ele seguiu um protocolo, acatando um pedido dos executivos ali, dos diretores do Vasco, que o Vasco precisava fazer, vender os mandos de campo para ter fluxo de caixa. Tá, beleza, bacana. É um argumento. Você pode concordar ou não. É um argumento. Estou precisando de fluxo de caixa, preciso de dinheiro para pagar a conta, e surgiu uma possibilidade de vender 2 mandos de campo aí, quase 5 bilhões de reais. Tem gente que fala que não é nada, mas para a gente é muita coisa. Tá. O que pega para mim é que ele fala assim, os jogos quem escolhe é quem está comprando. Ele escolheu o Palmeiras e o Botafogo porque são times com apelo grande, times grandes. Agora, eu não entendo por que, aí é onde o jornalista devia ter contestado esse posicionamento do Pedrinho, porque você tem 2 jogos que não pode fazer no Maracanã, porque você joga como visitante, que é o jogo contra o Flamengo e contra o Fluminense. Ele argumentou que vai tentar levar o jogo do Flamengo para São Januário. Não vai conseguir. A gente sabe que não vão liberar. Por que ele não vendeu esses 2 jogos que a gente não pode jogar em São Januário para o Mané Garrincha? E são jogos de apelo. Eu acredito que ia dar muito mais gente nesses 2 jogos do que contra o Palmeiras e contra o Botafogo. Então, para mim, esse aí não é argumento. Você tem 2 jogos que você não pode fazer em São Januário, une o útil ao agradável. Eu vou vender 2 jogos que eu posso fazer em São Januário, Palmeiras e Botafogo, o Vasco faz em São Januário. Agora, Flamengo e Fluminense, não. Nem em Maracanã, nem em São Januário, vai ter que levar ou para o Newton Santos, ou para Cariacica. Então, para mim, esse argumento aí, ele não tem justificativa, tá? Ele não procede, porque dá para ter vendido outros 2 grandes jogos que a gente não pode fazer em São Januário. Bom, eu vou trazer aqui a entrevista coletiva do Lloyd, um trecho onde ele explica o porquê da felicidade dele de vir jogar no Vasco da Gama. É uma história da juventude dele. Ele, como moleque, tinha um projeto lá em Angola que era de trazer jovens da Angola para fazer base nos clubes no Brasil. Acho que, se eu não me engano, era o Curitiba que trazia. E aí ele ficava brincando com a avó dele, dizendo que vinha jogar no Vasco da Gama e que não ia trazer ela. Então, essa aí é a história que ele contou na coletiva ontem. E de onde veio toda essa vontade de vestir a camisa do Vasco? É porque quando eu era mais novo, tinha aquele projeto de buscar jogadores jovens em Angola. E um dos primeiros foi o Geraldo, que foi para o Curitiba. E todos nós tínhamos esse sonho de vir para o Brasil fazer a formação. Então eu dizia sempre para a minha avó, eu não vou te levar quando eu for para o Vasco. E isso ficou para sempre, até quando eu assinei e estavam a fazer a negociação. Os meus irmãos disseram, o Lloyd já dizia que não vai te levar para o Vasco, não sei o quê. E quando eu tive a oportunidade de vir para o Gigante, que é o Vasco, esse clube, eu não hesitei, quis logo. Bom, agora ele vai falar sobre o que ele sentiu quando chegou, a dificuldade que ele sentiu quando chegou no Rio de Janeiro, né, o clima, o cansaço. Acho que o Lloyd foi ele e o goleiro que contrataram profissionais para melhorar a performance, a questão física, né? E aí ele disse que sentiu muito o clima quente do Rio de Janeiro. E aí ele ainda fala uma coisa que eu acho que chamou a atenção, que é mais quente que na África, apesar de ele não estava jogando na África, ele estava jogando na Turquia e lá estava uma época fria, né? Então, vou deixar aí o Lloyd falando sobre as dificuldades que ele enfrentou no começo. Sim, boa tarde. Nos primeiros dias acusei um pouco de cansaço, devido ao clima que é diferente, mas agora estou bem melhor, tive algumas semanas para entender
o que o Mister quer, o que eu posso ajudar como jogador, e eu estou muito feliz de estar aqui. Acho que o mais difícil tem sido o calor. Em África é calor, mas não é assim. Conforme faz o calor do Rio é diferente, é abafado, tens dificuldade em respirar, às vezes tens algumas tonturas, mas acho que o corpo adapta-se. Então é ficar tranquilo, sem muita ansiedade e deixar as coisas correrem normal. Agora, posicionamento. Ele falou que o baixo rendimento dele, quando ele chegou, não tem nada a ver com posicionamento. Que ele joga pela direita, joga pela esquerda, e que é um jogador rápido, gosta de ir para cima e que vai tentar trazer alguma coisa diferente para o Vasco da Gama. Para finalizar, o Lloyd Augusto. Sim, eu sempre joguei as duas posições. Eu sempre joguei na esquerda e na direita. Eu acho que é um pouco por conta da adaptação, que tem sido diferente, é um futebol diferente, é um futebol mais pegado. Mas eu estou aqui para jogar na posição em que o Mister escolher que eu tenha que fazer aquela função. Tanto na esquerda como na direita, eu posso jogar. Eu acho que isso não é um fator que faça eu dizer que os poucos minutos que eu tive, se eu joguei mal ou bem, é por conta disso, da posição, não. Não é. Consigo, eu acho. Eu sou um jogador rápido, sou um jogador que gosta de ir para cima, com características diferentes de outros extremos que são mais técnicos, tipo o Nuno, o Garré. Tem um jogo mais interior, eu sou mais de ruptura, ir para cima. Eu acho que eu consigo e eu vou trazer algo de diferente para o jogo. Bom, vou trazer uma notícia boa que é relacionada ao Adson, né? A gente tem falado um pouco do Adson aqui. O Adson está voltando de lesão e vai, né, estrear no Campeonato Brasileiro com o Vasco aí contra o Santos. Para mim, o Adson deve assumir essa vaga de titular logo no time do Vasco. A situação dele é bem diferente da do Paulinho, da do Jair, a do David, que está tratando agora de ligamento. Ele não teve lesão no ligamento. Ele teve um desconforto na tíbia, né? Um trauma na tíbia. Inclusive, ele estava jogando com esse desconforto, essa dor. Lembro que, né, jogou em alguns jogos e aí anunciaram que ele ia parar para poder tratar desse trauma na tíbia. Aí o que pegou foi a chapa, a placa que colocaram na tíbia, que ele, quando foi fazer os treinos, começou a sentir um desconforto com essa placa, né? E aí teve que fazer nova cirurgia para tirar. Por isso essa demora para ele voltar. Mas a lesão do Adson em si não é uma lesão tão séria. Não tirou ele muito tempo, né, dos gramados. Apesar de ter ficado aí quase, se você contar aí o início desse ano com o ano passado, uns 6 a 7 meses parado, né? Que é quase o tempo da lesão de ligamento, que é de 8 a 10 meses parado. Mas é uma lesão menos séria. O importante é o seguinte, olha aí o Adson, tá fininho, tá treinando pesado, tá aguentando as cargas pesadas dos treinos, né? Diz que fisicamente tá até melhor. Então eu acho que o Adson, assim que ele entrar, agora é sequência de jogo, né? Pegar sequência, ritmo de jogo. Assim que ele entrar e tiver uma sequência, pegar ritmo, o Adson deve ser titular nesse time aí. O Adson, tá? O Adson, não o Ryan. Nesse jogo aí, quem deve entrar de titular, inclusive, nem é o Ryan. Deve ser lá o Garré junto com o Verrete, tá? A possibilidade de entrar, diz que o Fábio Carille estava treinando o Garré. Então, o Adson, quando tiver uma sequência melhor, acho que ele é titular absoluto nesse time aí. Minha opinião, tá? O jogador mais insinuante, o jogador mais da velocidade, do drible. É esse jogador que a gente fala que o Vasco precisa para jogar nos contra-ataques. Então o Adson deve voltar, se pegar ritmo, reassumir essa vaga que era dele, tá? Para finalizar, vou trazer aqui um depoimento do técnico português que o Vasco vai encarar lá do Puerto Cabello, que é o Vasco Faísca, né? O nome do cara é Vasco Faísca. E aí ele tem um depoimento dele sobre enfrentar um clube que tem o nome dele, né? Que é o Vasco da Gama. Ele fala que é uma honra, um grande clube, que vai ser engraçado ele enfrentar o Vasco pelo fato de ter o nome dele. Então eu vou deixar aí para você. Detalhe, tá? Tanto a imagem do Adson treinando quanto a do português agora, o técnico Vasco Faísca, elas são do BTB Esporte, tá? É importante dar o crédito. Se você não conhece o canal, faz um trabalho espetacular. BTB Esporte. Vai lá, segue a galera e vou deixar aí
Desejando para você uma tarde abençoada. Fique com Deus. Saudações, Vascaíno. Jogar contra o grande Vasco da Gama é engraçado por dois motivos, porque primeiro que tudo é um prazer e uma honra jogar contra um clube tão grande e portanto isso já só por si vai ser um prazer, e depois um clube que tem também o meu nome, eu também me chamo Vasco Faísca, diferente, mas sei que a história do Vasco da Gama está ligada também aos portugueses, em primeiro lugar no seu nome, tendo o nome do clube, o nome de um grande navegador português, Vasco da Gama, que chegou à Índia em 1498, e depois daquilo que também já li e que me informei, que o Vasco da Gama teve na sua origem pessoas portuguesas que em 1898 fundaram o clube, dando o nome do grande navegador português em homenagem a este, e portanto há aqui uma ligação grande àquilo que são as suas raízes portuguesas. E portanto, para mim, que sou português, poder enfrentar este grande clube que tem esta particularidade, que também tem o meu nome, vai ser um motivo de maior interesse ainda para mim, e portanto também de prazer e de honra.